Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Semana sem Atlético, dá pra dar uma respirada até o jogo contra o CRB. E é um jogo que eu acho que tem uma pergunta muito latente pra gente debater aqui, pensando não só no jogo contra o CRB, mas obviamente na sequência da temporada, que é basicamente quem deve ser o atacante titular do Atlético, que é a situação de uma concorrência entre o Kevin Viveiros e o Renan Peixoto. E por motivos óbvios, eu acho que a grande maioria tende a responder Kevin Viveiros. Um jogador de 27 milhões de reais, o maior investimento da história do Clube Atlético Paranaense. Como assim esse jogador ele não vai ser titular? Mas eu acho que a resposta ela não é tão simples quanto a gente imagina. Porque primeiro a gente tem que entender o problema. E qual é o problema? No começo do campeonato, com o Maurício Barbieri, antes da gente ter a chegada do Viveiros, tanto Allan Kardec quanto o Kevin Viveiros, tanto Allan Kardec quanto o Renan Peixoto, eles vinham fazendo gols mais constantemente. Esses atacantes vinham fazendo mais gols, vinham conquistando mais pontos. O Atlético, ele tem 26 pontos, e basicamente 17 e 18 são através dos gols de Allan Kardec e de Renan Peixoto. Mais do Renan Peixoto ainda do que do Allan Kardec. Então a chegada do Viveiros, ela teve um impacto no time do Atlético, e eu não tô falando que é só culpa do Viveiros, mas que a gente perdeu uma característica muito clara e uma potência muito clara desse time, que era um Atlético que tinha, querendo ou não, os gols dos camisas 9 para construir os resultados em questão. Um Atlético que tinha os gols dos camisas 9 para fazer com que o Atlético ele pudesse conquistar os poucos pontos que eles têm. Então, assim, eu acho que o debate ele precisa entrar nesse sentido ao ver uma queda geral do Atlético nesse aspecto. E aí, Thiago, mas por que a queda acontece? Eu acho que tem uma explicação muito clara. Eu acho que o Viveiros, ele é menos um atacante de área, é muito mais um atacante de progressão, de ruptura, de ataque ao espaço, do que o Allan Kardec e o Renan Peixoto. Quando o Viveiros está em campo, eu acho que a gente perde presença de área. O Viveiros não é um cara para ficar disputando o tempo inteiro com os zagueiros. Não vejo ele como um cara tão, assim, que ele aproveita tanto as chances. É muito mais um jogador de correr e finalizar, correr e finalizar, correr e finalizar. Só que o Atlético ele enfrenta muito mais blocos baixos do que joga contra times que jogam com bloco alto. Ou seja, o Viveiros não tem esse espaço, o Viveiros não tem essas possibilidades de levar em consideração o que ele produz de melhor. E aí você vê, o Viveiros, se eu não me engano, com a camisa do Atlético, são 3 gols fora de casa. Porque esse cenário de ataque contra a defesa, você precisa ter o zagueiro ali disputando o tempo inteiro, ou você precisa ter o atacante disputando com o zagueiro adversário. Se você pega os gols de Renan, se você pega os gols do próprio Allan Kardec, são os gols que eles estão ali incomodando o zagueiro. Eu não sinto essa presença no Viveiros. Eu acho que com o Allan Kardec e com o Renan Peixoto, principalmente com o Renan, que acho que é um cara mais físico para ganhar esse duelo particular, a gente acaba tendo ali um atacante mais presente. E o Atlético ele é um time muito criativo, né? O Atlético é um time que encontra muitas soluções, não é à toa que tá no topo das principais estatísticas de criação de jogada, de finalização e tudo mais. Porque o Atlético é um time que faz essa bola chegar na área. Então você precisa ter essa presença na área para conseguir converter essas chances. Você precisa ter essa presença na área para fazer com que todo esse processo que te leve até a área do adversário, ele seja mais eficiente, o que não vem sendo. Então, assim, o Viveiros é um atacante que custou milhões, mas não tem que ser a parte financeira que condiciona ou não condiciona a titularidade do Kevin Viveiros. O que tem que condicionar ou não a titularidade do Kevin Viveiros é o futebol que ele joga. Ah, Thiago, mas falando isso, então você acha que o Renan Peixoto tem que ser titular e o Viveiros reserva? Não é por aí. Pra mim, o titular depende. Eu acho que a gente não tem um atacante bom o suficiente que ele engloba todos os cenários. A gente tem um atacante que é muito bom pro jogo de transição, que é o Kevin Viveiros. E eu acho que, por exemplo, a gente não pode abrir mão do Kevin Viveiros contra o CRB, que é um cara que, a partir do momento que a gente recupera uma bola, ele já se lança, é um ponto pro Zapelli buscar ele em progressão, em transição, e ele poder aparecer na cara do gol.
Seria muito burro da nossa parte pegar um jogo fora de casa e botar um atacante mais estático. A gente precisa dessa movimentação, a gente precisa desse jogo um pouquinho mais direto, mais vertical que o Kevin Viveiros oferece, mais do que isso. Que o Kevin Viveiros se sente confortável. A gente tá falando numa disputa aqui, não na intenção de detonar um jogador ou outro. A gente tá falando numa disputa aqui com a intenção de trazer um contexto de, assim, o jogador se adaptar melhor ao cenário que ele se sente mais à vontade. Então isso precisa ficar muito claro. E nos jogos em casa, aí o cenário é um pouquinho diferente. Nos jogos que a gente precisa levar essa bola para a área, nos jogos que a gente precisa levar essa bola numa condição de finalizar, dentro da área, mais perto do gol, e o Atlético tem jogadores para isso, porque tem muito time de Série B que tem até um bom centroavante finalizador, mas não tem essa capacidade de fazer essa bola e chegar nessa zona de finalização. Aí eu acho que o Renan faz muito sentido. O gol que o Renan faz contra o Atlético, o gol que o Renan faz contra o Novo Horizontino, o gol que o Renan faz contra o Cuiabá, são gols de jogador, cara, que tem a área ali. Tem o pensamento rápido, tem a capacidade de finalização, tem a capacidade de, em segundos, já entender o que tem que fazer para botar a bola dentro do gol. Então, assim, o Renan Peixoto, ele não pode ser descartado pelo técnico Odair Helma. E de verdade, sempre que o Renan tá em campo, o Atlético tem um crescimento, e isso reflete muito nos resultados, inclusive no jogo contra o São Paulo, que talvez seja o melhor momento da temporada. A gente sabe que o Renan Peixoto, ele impactou ali participando do gol 2 vezes. E assim, a gente fala muito sobre jogador de Série B, jogador de Série B, jogador de Série B. Não tem outro jogador de Série B com mais cara de Série B do que o Renan Peixoto. É o jogador do Atlético com mais cara de Série B, por esse lado competitivo, esse lado guerreiro. Pode não ser o melhor tecnicamente, pode não ser o mais avantajado tecnicamente, tá tudo bem. Mas é um jogador que te oferece outras coisas, é um jogador que te oferece outras possibilidades que você precisa valorizar, e ponto. Que você precisa entender que aquilo ali, te traz um poder de decisão, e acho que talvez seja isso que o Renan realmente ofereça, um poder de decisão muito acima da média. Um poder de decisão de muito considerável, assim. Então, nessa disputa, eu acho que tem contextos diferentes. Em algum momento, eu acho que a gente vai ver o Viveiros melhor adaptado, em outro momento, a gente vai ver o Renan melhor adaptado. O que não pode é botar o Renan no jogo de transição e o Viveiros no ataque mais posicional, porque as coisas elas vão ficar, assim, difíceis de ser resolvidas, porque são jogadores com características diferentes, para jogos diferentes, para cenários diferentes. Enfim, rapaziada. Enfim. Queria trazer esse debate porque eu acho que não dá pra tratar todos os jogos da mesma forma. Não quero descartar o Viveiros, mas gostaria de contar mais com o Renan Peixoto, sim.